sexta-feira. A pergunta que Jesus dirige aos discípulos, quem sou eu, é desafiadora e válida também para hoje. Ele espera que em cada momento da vida, cada um de nós lhe dê sua própria resposta. As intenções desta Santa Missa. Para os falecidos, Alice Lopes Teixeira. Alice Lopes Teixeira, 1 mês. Adelaíra Aparecida Ribeiro, 3 anos. Todos de pé para receber o nosso celebrante. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviam. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e provador na história e na vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Primeiramente, eu quero pedir desculpas pelo horário, mas o pequeno acidente na Avenida Brasil, vocês sabem o que causa, né? Então, uma viagem de 40 minutos pode durar até 3 horas. Então, eu peço desculpas pelo horário, aí ofereçam na ação da penitência agora esse atraso do padre, tá bem? Queridos irmãos e irmãs, eleitos, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens, para que nela se ocupassem. As coisas que Ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, Ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é o meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que eu espero. Quem é o homem, Senhor, para vós? Porque dele cuidais tanto assim, e no Filho do homem pensais? Como o sopro de vento é o homem, e os seus dias são sombra que passa. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim, repouso encontrarão em vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a algumas reflexões. A primeira, obviamente, é reconhecer Jesus Cristo. Quem é Deus, quem é Cristo para cada um de nós? A mesma pergunta que Jesus faz aos seus apóstolos é a mesma pergunta que o Senhor nos faz todos os dias, até para sabermos se nós também o reconhecemos, se nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Esse tempo que nós vivemos, o tempo comum do ano B, Jesus é aquele que nas suas pregações do período do tempo comum exorta os apóstolos e todos aqueles que o ouvem a conhecê-lo, a conhecer um verdadeiro Messias diferente daqueles que até mesmo os apóstolos esperavam. Os apóstolos esperavam Jesus um Messias glorioso, vitorioso, guerreiro, aquele que destruiria o Império Romano, aquele que traria novamente a glória a Israel. Porém, Jesus, logo no final do Evangelho, é aquele que mostra que tipo de Messias ele é, que tipo de Deus ele é, que tipo de Salvador que é o próprio Senhor. Aquele que diz que aquele que vai sofrer, aquele que vai morrer e aquele que vai ressuscitar no terceiro dia. É um Deus que não somente sofre por nós, mas é um Deus que se compadece conosco. Se nós observarmos em todos os 4 evangelhos, os evangelistas, e até mesmo em todas as cartas de São Paulo, nós vamos observar que Jesus é aquele que sofre com o seu povo, que chora com o seu povo. Lembremos quando Jesus chorou a morte de seu amigo Lázaro. Jesus é aquele que perdoa, é aquele que ergue, Jesus é aquele que cura, e Jesus é aquele que sofre conosco e por nós. É esse o Messias que o Senhor, que Jesus se revela aos seus apóstolos. Pedro, exatamente aquele que é a pedra, é aquele que vai ser edificada a igreja de Cristo, reconhece e diz: Cristo, Filho de Deus. Porém, Pedro, só é possível, os apóstolos, é possível reconhecer Jesus desse modo se eles têm uma intimidade com o Senhor. Nós também, caros irmãos e irmãs, só será possível reconhecer verdadeiramente Deus se nós, cada um de nós, tivermos uma verdadeira intimidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus se fez carne, a palavra de Deus é um homem, a palavra de Deus é uma pessoa, a palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado no meio de nós.
E é essa intimidade com este homem que nós devemos ter todos os dias, mas sem cessar, mesmo que nós muitas das vezes não entendamos o que diz a palavra de Deus, mas ter essa intimidade com o Senhor pela palavra de Deus. Somente aí nós poderemos reconhecer Jesus Cristo verdadeiramente no meio de nós. A palavra de Deus não é somente um livro em que nós colocamos numa biblioteca, lemos e depois guardamos, e não tem mais nenhuma transformação, mesmo que qualquer livro transforma a nossa vida pela cultura, pela leitura, pelo crescimento. Mas a palavra de Deus, diferente de todos os livros, é uma palavra viva. Mesmo que possamos ler todos os dias a mesma frase, todos os dias ela trará um significado diferente para a nossa vida. E todos os dias ela reaquecerá o nosso coração, porque é uma palavra viva que está escrita no nosso coração. Deus escreveu a sua palavra no nosso espírito, na nossa alma e no nosso coração. E todos os dias Ele escreve a nossa história por meio da palavra de Deus. E aí, quando observamos o tempo, nós podemos viver o Cronos ou o Kairos. O Cronos é aquele tempo que transforma a nossa vida, alimenta-se do nosso tempo, da nossa vida. O Cronos é aquele tempo comum que nos leva até a morte. E todos nós temos sinais do Cronos na nossa vida, sejam pelos sinais visíveis no rosto, seja pelo cabelo. Todos nós temos os sinais do tempo. Mas existe o Kairos, que é o tempo pleno em Deus, que esse nunca se acabará. É o tempo que nós esperamos para viver verdadeiramente com Deus. Que uma pessoa que coloca o seu tempo, seja como diz a primeira leitura, um tempo para cada coisa, para sofrer, para se alegrar, para a guerra, para a paz, mas o tempo é de Deus, esse tempo Kairos que nós queremos viver na presença de Deus. E aí nós podemos ver São Jerônimo, que depois de descobrir a palavra de Deus, viveu todo o seu tempo para ela, viveu o seu tempo para conhecer a palavra de Deus, viveu o seu tempo para estudar a palavra de Deus, viveu o seu tempo a ponto de traduzir para que todos pudessem conhecer. E hoje, se nós podemos ler na nossa língua, entender a palavra de Deus na nossa língua, é graças a ele, a sua dedicação e o seu desejo, o seu amor a esta palavra de Deus que ele descobriu. São Jerônimo é aquele que, após descobrir a palavra de Deus, vai no seu deserto e ali para encontrar-se cada vez mais com esta palavra que ele conheceu. Caros irmãos e irmãs, nós somos convidados, cada um de nós, eu e cada um de vocês, todos nós, somos convidados a todos os dias a buscar esta palavra de Deus, a ler a Bíblia todos os dias. Está no ônibus, está em casa, em algum momento do dia, ler uma frase, ler um versículo. Recordemos que a palavra de Deus não é a palavra que nós temos que saber do início ao fim, mas nós temos que viver esta palavra de Deus. Quem não ama a palavra de Deus, quem não ama a Sagrada Escritura, não ama a Deus. Quem não se aproxima, quem não lê a palavra de Deus, quem não lê a Bíblia, não conhece a Deus, não lê a Deus, não entende os seus desígnios para a sua vida, não vive bem o seu tempo, vive desesperado, angustiado, com sofrimentos. Sofrimentos sempre teremos, mas quem se aprofunda, não estou dizendo que devemos agora ser todos teólogos, quem dera se todos pudéssemos entender perfeitamente todos os significados, mas o que Deus quer para cada um de nós é viver esta palavra
que é o próprio Senhor. É o Cristo presente no meio de nós na palavra de Deus. E o nosso padroeiro é aquele que exatamente nos ensina. São Jerônimo não é aquele que de um dia para o outro aprendeu toda a Sagrada Escritura. Não. Cada vez que ele conhecia um pouco mais, cada vez que ele buscava traduzir, conhecia, estudou obviamente o grego e hebraico, mas cada vez que ele lia um pouco mais, buscava a perfeição no sentido de traduzir o mais próximo daquilo que é fiel ao que está escrito. Isso só mostra uma paixão pela palavra de Deus. Se nós, caros irmãos e irmãs, não somos apaixonados pela palavra de Deus, alguma coisa está errada na nossa vida. Porque quem não é apaixonado pela palavra de Deus, não é apaixonado por Deus. Quem não busca todos os dias, nem que seja uma palavra, ler a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Não conhecemos verdadeiramente a Deus. Por isso, São Jerônimo é hoje que nos convida a cada um de nós nos aproximarmos todos os dias desta palavra que cura, desta palavra que nos levanta novamente, nos ergue novamente, desta palavra que nos sustenta na caminhada. A palavra de Deus não é um livro para saber a sorte, para saber o futuro. Quantas vezes, às vezes, nós abrimos a palavra de Deus, vamos ver o que Deus está me dizendo hoje. Ok, você pode abrir aleatoriamente e ler a palavra de Deus, mas a intenção de ler a palavra de Deus não é para saber o futuro. A intenção de ler a palavra de Deus é para cada vez mais amar a Deus, entender esse amor de Deus por nós e deixar Deus nos amar de tal forma que continue cada vez mais plasmar e escrever a sua palavra no nosso coração. Foi isso com o nosso padroeiro. Quanto mais ele conheceu a palavra de Deus, mais se apaixonava e mais se deixava formar por esta palavra de Deus. Uma pessoa que não entende a palavra de Deus também se escandalizará quando Jesus fala que deve sofrer e deve morrer e ressuscitar por nós. Porém, uma pessoa que confia em Deus, conhece a palavra de Deus, está próximo de Deus, é aquele que entende o que o Senhor quer para a sua vida. Entende que a paixão e morte do nosso Senhor não é algo definitivo, mas é um caminho, é uma passagem para cada um de nós, para que possamos um dia com Ele ressuscitarmos, como fizemos também no nosso batismo. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de São Jerônimo, a graça de não deixar o nosso coração se esfriar, porque a fé também pode esfriar e ela pode acabar. Quando nós, esta semana, eu estava com as minhas sobrinhas, uma tem 4 anos e meio, a outra tem 2 anos e meio. Então, no quintal da casa dos meus pais, elas plantaram tudo quanto é tipo de feijão, mas espalharam o feijão por todo o quintal. Se todo o feijão brotar, vamos ter um quintal repleto de pés de feijão. E todas as vezes que elas voltam na casa dos meus pais, dos seus avós, elas pegam água e vão lá saber se o feijão está crescendo. Vão cuidar. A palavra de Deus, a nossa vida, a nossa fé também são como sementes. Se nós não regarmos, se nós não cuidarmos, se nós não estivermos atentos, se nós não cuidarmos da nossa fé, ela morre. Por que tem muitas pessoas que hoje saem da igreja? Porque deixaram a sua fé morrer. Porque muitas pessoas abandonam a Deus, porque não cuidaram da sua fé. Por isso, irmãos e irmãs, o alimento, a água para alimentar a nossa fé, para nos fortalecer, são os sacramentos e principalmente a palavra de Deus. Sem esses auxílios, a nossa fé realmente se apaga. Por isso nós devemos pedir sempre: Senhor, ajuda-nos a manter o nosso coração aceso, os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos e o nosso coração cada vez mais quente da Tua palavra. Porque um coração aquecido
os olhos atentos e um espírito realmente vigilante faz bem a si e ao próximo. Peçamos esta graça a São Jerônimo, a Deus, pela intercessão de São Jerônimo, para que cada um de nós também possamos estar atentos e com o coração realmente aquecido pela palavra de Deus todos os dias. Repito, não é necessário, se quiser, pode fazer, mas não é necessário ler todo um capítulo por dia. A palavra de Deus é viva. Uma frase ao dia, um versículo ao dia, você vai ver que na sua jornada, no seu dia, na sua vida, o seu dia será diferente, porque é a palavra de Deus que vai guiar os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos ao Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção e de toda a vida. A resposta será: Senhor, nosso rochedo, acolhei nossa prece. Ensinai, Senhor, os cristãos leigos e leigas a bem aproveitar o tempo e os próprios dons. Abrandai a tristeza dos que choram e pacificai os que vivem com o coração ansioso. Mostrai à sociedade caminhos para viver com sabedoria e serenidade o ritmo diário da existência, sem prejuízo da reflexão e da boa convivência. Concedei que cada escolha nossa seja uma resposta de fé em Jesus Cristo. Renovai nossa comunidade pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de vosso Filho. Por esta paróquia, pelo pároco Padre Flávio, o vigário, por toda a paróquia, para que possam todos os dias serem fortalecidos pela palavra de Deus, rezemos. Por todas as pessoas que se desanimaram na vida, perderam a fé, para que encontrem novamente o caminho da graça de Deus, da sua misericórdia, rezemos. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que por vossa inspiração pedimos cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes e tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar
Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Mesma coisa da penha. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está. Corações ao alto. Nuestro corazón está unido. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, de modo especial a todos os paroquianos falecidos. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Jerônimo e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. jorra uma fonte de graça do teu sacrifício na cruz, ó Senhor, que é renovado na missa, lembrança perpétua da morte de um Deus vencedor. Evangelização nos leva até o próprio Deus, aqui na Eucaristia, em outra vida que virá no céu. Para anunciar o Evangelho, a Igreja se nutre do vinho e do pão. Prova de amor que nos destes, exemplo de como devemos amar nosso irmão. Evangelização nos leva até o próprio Deus, aqui na Eucaristia e noutra vida que virá no céu.
Dizes no teu testamento que o mundo crerá, saberá quem tu és. Vendo a unidade da igreja, o reflexo do amor entre ti e teu Pai, nos fiéis. Evangelização nos leva até o próprio Deus. Aqui na Eucaristia e noutra vida que virá no céu. Teu evangelho renova, faz dar testemunho e nos leva a anunciar. Quando ele é bem acolhido, mais um coração se une ao grupo cristão para amar. Evangelização nos leva até o próprio Deus. Aqui na Eucaristia e noutra vida que virá no céu. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor. Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor.
vós auxiliais sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção, na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. São Jerônimo, sacerdote do Altíssimo, rogai por nós. São Jerônimo, confessor e doutor da Igreja, rogai por nós. São Jerônimo, pastor zeloso da palavra de Deus, rogai por nós. São Jerônimo, tradutor da Sagrada Escritura, rogai por nós. São Jerônimo, zeloso amante da Sagrada Escritura, rogai por nós. São Jerônimo, guardião da palavra, tesouro de Deus, rogai por nós. São Jerônimo, padroeiro dos tradutores, rogai por nós. São Jerônimo, exímio exegeta, Rogai por nós. São Jerônimo, defensor da fé, Rogai por nós. São Jerônimo, terror dos hereges, Rogai por nós. São Jerônimo, amigo da pobreza, rogai por nós. São Jerônimo, modelo e amante da vida ascética, rogai por nós. São Jerônimo, promotor da vida monástica, rogai por nós. São Jerônimo, desprezador da glória humana, Rogai por nós. São Jerônimo, defensor da castidade, Rogai por nós. São Jerônimo, modelo de obediência, Rogai por nós.
São Jerônimo, modelo de todas as virtudes. rogai por nós. São Jerônimo, domador de leões. Rogai por nós. São Jerônimo, esplendor da glória de Deus. Rogai por nós. São Jerônimo, vaso transbordante da sabedoria divina. Rogai por nós. São Jerônimo, soldado de Cristo contra os inimigos da Igreja. Rogai por nós. São Jerônimo, imitador dos apóstolos. Rogai por nós. São Jerônimo, incansável pregador do Evangelho. Rogai por nós. São Jerônimo, nosso amado padroeiro. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Jerônimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, que deste ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. São Jerônimo, São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, vem conosco, São Jerônimo, Jerônimo, ao altar do Senhor. viva São Jerônimo, viva nosso padroeiro, viva São Jerônimo, amém. Podemos sentar um instante. Quero agradecer ao Padre Arnaldo pela sua disponibilidade, né? Como eu já tinha dito antes, ele está de férias aqui no Brasil, né? Está estudando comunicação, né? Em Roma, e está no período de férias dele, mas soldado no quartel, né? Que é trabalho. Então, já que veio estar entre os irmãos, a gente sempre aproveita para tirar uma casquinha, né? Então pedi e ele prontamente disse sim. Então pedi ao Senhor Deus que lhe abençoe, abençoe seu ministério, abençoe seus estudos, né? Possa, por meio dos seus estudos, do meio acadêmico, né? Também conceder ao Senhor Deus, dar a Deus, né? As honras e as glórias merecidas. Muitas vezes, né, durante a formação, nós aprendemos, né? Muitas vezes a gente está preocupado muito com a oração, adoração, mas também a vida acadêmica, o amor e o zelo pelos estudos
um meio também de louvar e glorificar o nosso Deus. Então, que Deus possa lhe conceder esta graça, né, de o amor e o zelo que você tem pela comunicação, pelo estudo, dar, né, esse retorno, você dá esse retorno, né, a Ele no louvor, no serviço, junto à igreja, junto à comunidade, né, junto ao reino de Deus, a nossa diocese, né, é para isso que está sendo formado, para servir a igreja, né? Então, que jamais falte o auxílio do Espírito Santo na sua vida e a intercessão da Virgem Maria e do nosso querido padroeiro São Jerônimo, ele que dedicou sua vida aos estudos, né, e de modo particular aos estudos da Sagrada Escritura. Amém? Então, muito bem, lembrar que as festas, né, continuam, as festividades continuam. Após a missa, nós iremos para onde? Para casa nada. Ah, tá, né? Já ia ter briga aqui, né? Então, após a missa, nós vamos para a quadra. Temos um caldo delicioso. Sabe por que está delicioso? Porque foi eu que fiz. Ué, gente, passei o dia aqui descascando a aipim, descascando a abóbora para preparar o caldo para vocês. Vocês não acreditam, né? Que vergonha. Brincadeira, né? Mas eu estive na cozinha, isso já é alguma coisa, né? Abençoei lá a cozinha, as cozinheiras, já é alguma coisa. Então, saindo daqui, vamos para a quadra lá, né? Tomar uns caldos deliciosos, preparados com muito carinho. E quem preparou para nós foi a comunidade lá da Pedreira, né? Da Sagrado Coração de Jesus. Então, com a graça de Deus, estamos aí com a integração entre as comunidades, né, e a matriz. Então, eles estão nos ajudando hoje com a noite de caldos. Está assim, vocês não vão se arrepender de ficar para tomar, né, um caldinho, 2 caldos, 3, 4, 5, 6, 7, né? E amanhã começamos as atividades às 8 horas, né? As barraquinhas estarão aí disponíveis para quem quiser vir comer, beber, tomar um cafezinho, almoçar conosco, né? Não tem almoço, mas tem as barracas, né? Caldos e porções, etc. 10 horas, missa com o Padre José, encerrando a nossa novena, né? 16 horas, carreata, e depois voltamos, porque a festa, o dia inteiro, vai estar rolando o dia inteiro. No domingo, começamos as nossas atividades às 5h30 com a alvorada. Vale a pena vir, o pessoal dos fogos prometeu que este ano o negócio vai ser melhor do que o ano passado, né? Então, vale a pena vir. 6 horas missa, eu irei celebrar a primeira missa às 6 horas, depois 8, 9h30, 11, meio-dia almoço, está proibido sujar panela no próximo domingo em casa. 15 horas, Terço da Misericórdia. 16 horas, missa com os enfermos. 17h30, missa com os ciclos bíblicos. Procissão pelas ruas do nosso bairro. Depois retornamos para a missa às 20 horas com Dom Luiz Henrique, nosso bispo auxiliar, e aí coroando, né, as festividades do nosso padroeiro. Lembrando que a festa só acontece com a presença de vocês, né? Então tudo é preparado, é claro, para honrar e glorificar o nosso Deus na pessoa de nosso padroeiro, mas é feito com a comunidade, para a comunidade. Se vocês não abraçarem a festa, ela não acontece, né? Fizemos bonito até agora, celebrando a novena, a comunidade aí presente, participando, mas agora vem a festividade, né? Nós chamamos mais social, mais, né? São as barraquinhas, comidas e coisa fixe, e contamos com a comunidade também. Ah, padre, mas é fim de mês, está difícil, está apertado. Não tem problema, a maquininha do cartão está esperando você lá, ó, tinindo, a bateria está 100%, né? Então passa lá e mês que vem você resolve. Resolve com o banco, tá bom? Então, aguardo vocês lá após a missa para, então, iniciarmos esta noite de caldos. Amém? Recebamos então a bênção com a relíquia de São Jerônimo. Obrigado ao Padre Flávio pelo convite de celebrar aqui. É sempre uma alegria voltar aqui à paróquia de São Jerônimo. Eu já venho alguns conhecidos aqui
né? Especialmente a dona GG que está ali, dá um socorro que está lá atrás. O padre Adriano falou que depois vai acertar as contas com a senhora, tá? Mas é sempre uma alegria estar com vocês aqui, celebrar a festa de São Jerônimo. Como o padre Flávio falou, rezem por nós também, para que possamos ir bem e voltar bem dos nossos estudos para servir aqui a nossa igreja também aqui no Rio de Janeiro. Que Deus sempre nos ajude e também abençoe a cada família presente desta paróquia, ao pároco, ao vigário, a cada um de vocês e seus familiares com essa bênção final, com a relíquia de São Jerônimo, que possam levar esta paz do Senhor sempre ressuscitado a vossas casas. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando bem e chegar felizes à vida eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Traduzido o Evangelho nos destes, conhecer os caminhos do céu. Sós também, bom velhinho, intérprete, mensageiro entre os homens e Deus. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do céu.